Você já deve ter ouvido falar em holding familiar, certo? Esse termo tem aparecido bastante quando o assunto é proteger o patrimônio, organizar os bens da família e pensar no futuro dos herdeiros. Muitos veem a holding como uma espécie de escudo mágico, uma blindagem para os bens. Mas será que é simples assim? Será que ela serve para todo mundo ou pode ter algumas armadilhas escondidas? Hoje eu quero conversar com você de forma clara e direta sobre a holding familiar. Vamos entender o que ela realmente é, quais os benefícios que pode trazer e também os cuidados que você precisa ter. Fica comigo para descobrir se, para a sua realidade, a holding familiar é uma verdadeira blindagem ou pode se tornar em uma cilada. Para começar, vamos descomplicar esse nome. De forma bem simples, uma holding familiar nada mais é do que uma empresa que é criada com o objetivo principal de administrar o patrimônio de uma família. Imagine que, em vez de ter vários imóveis, participações em outras empresas e outros bens espalhados no nome de cada pessoa da família, tudo isso passa a ser controlado por essa empresa central, a holding. O grande objetivo por trás disso geralmente é organizar melhor os bens, buscar uma forma de proteger esse patrimônio e, muito importante, facilitar a vida na hora de passar esses bens para os herdeiros, o que a gente chama de planejamento sucessório. E por que tanta gente se interessa por isso? Porque os benefícios de uma holding familiar bem estruturada podem ser realmente atraentes. Um dos principais é justamente facilitar o planejamento da sucessão. Em muitos casos, ela pode tornar a transferência de bens para os filhos e outros herdeiros um processo mais simples, mais rápido e até mais barato que o inventário tradicional, que costuma ser longo e cheio de custos. Outro ponto muito falado é a proteção patrimonial. Uma holding pode sim ajudar a proteger o patrimônio da família contra algumas dívidas futuras, mas é muito importante entender que isso não é uma blindagem absoluta contra tudo e todos, ou se houver qualquer tentativa de fraude. A holding também ajuda na gestão centralizada dos bens, o que facilita bastante a administração, principalmente se a família tem um patrimônio diversificado e, dependendo de como é feita e da legislação, pode até trazer algumas vantagens em impostos, como no imposto sobre herança e doações, ou no imposto de renda sobre aluguéis. Mas, atenção, essa parte dos impostos precisa ser muito bem analisada, caso a caso, por um profissional. Agora, nem tudo são flores, e é aqui que a gente precisa falar sobre o lado que pode ser uma cilada. Se não tivermos cuidado, criar e manter uma holding familiar tem custos. Abrir uma empresa, pagar contador, taxas anuais, toda a burocracia envolvida. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Para quem tem um patrimônio menor, às vezes esses custos não compensam os benefícios. Outro ponto é a complexidade. Uma holding é uma estrutura mais complexa do que simplesmente ter os bens no seu nome. Ela exige um bom planejamento e uma assessoria de qualidade para funcionar direito. E o maior perigo é se ela for mal feita. Uma holding mal planejada, de forma errada, pode causar vários prejuízos. Ou pior, usada para tentar esconder patrimônio de forma ilegal, para fraudar credores ou sonegar impostos. Pode trazer problemas gigantescos com a justiça e com o fisco. Além disso, se não existirem regras muito claras sobre como a holding vai ser administrada e como as decisões serão tomadas pela família, ela pode, em vez de trazer paz, acabar virando um grande foco de brigas e desentendimentos entre os herdeiros. Por isso, é fundamental entender que a holding familiar não é uma solução que serve para todo mundo. É preciso avaliar com muito critério se os benefícios realmente superam os custos e a complexidade para a sua situação específica. A holding familiar pode ser, sim, uma ferramenta muito poderosa para organizar e proteger o patrimônio e para planejar a sucessão de forma mais eficiente. Mas, como vimos, ela não é uma solução mágica universal, nem uma blindagem que te protege de tudo sem nenhum esforço. A decisão de criar uma holding familiar é séria e exige uma análise muito profunda da sua realidade patrimonial.
da sua estrutura familiar e dos seus objetivos de longo prazo. E o mais importante, essa análise e todo o processo de criação devem ser feitos com a ajuda de profissionais especializados, como advogados e contadores, que realmente entendam do assunto. Somente assim você poderá ter segurança para decidir se, no seu caso, a holding familiar será uma blindagem inteligente para o seu futuro ou apenas uma complicação desnecessária. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que é uma holding familiar e os cuidados que você precisa ter, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos claros e diretos sobre planejamento patrimonial e proteção dos seus bens. Deixe o seu like se essa explicação foi útil para você e compartilhe com seus amigos e familiares que também podem ter dúvidas sobre esse assunto. E comente aqui embaixo, você já tinha ouvido falar nesse termo, holding familiar? Qual a sua maior dúvida sobre o tema? Vamos continuar essa conversa? Só chamar a gente aqui e marcar uma consulta. Até a próxima!